estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Ninguém para esse vento passando, ninguém vê, ele sopra onde quer. Força igual tem o Espírito quando faz a Igreja de Cristo crescer. Estaremos aqui reunidos como estavam em Jerusalém, pois só quando vivemos unidos é que o Espírito Santo nos vem. Irmãos e irmãs, bom dia. Bom dia, seguidores da TV Jornal da Cidade. Sejam todos bem-vindos. É domingo de Pentecostes. Depois de uma caminhada de 50 dias celebrando a Páscoa do Senhor, nos reunimos para celebrar a plenitude da Páscoa, o dom do Espírito Santo derramado sobre a Igreja. Celebremos com alegria o mistério da vinda do Espírito Santo sobre os apóstolos, no início da Igreja nascente, e peçamos que desça também abundantemente sobre esta Igreja. O universo se rejubila conosco pela presença do Espírito Criador e Unificador. Alegres, iniciemos com o canto de entrada. Salve Espírito Divino, nós viemos vos saudar. Luz de Deus que é o negrino, vinde nos iluminar. Luz de Deus que é o negrino, vinde nos iluminar. Envolvei as nossas vidas com os dons do vosso amor. Acendei os corações do vosso fogo abrasador. Luz de Deus que é o negrino, vinde nos iluminar. Nosso dia unificastes tantas línguas diferentes, ensinai-nos a unidade, clareai as nossas mentes. Luz de Deus que é o negrino, vinde nos iluminar. Derramai a vossa luz, iluminai todos os povos. Saibam promover a paz e procurar caminhos novos. Salve Espírito Divino, nós viemos vos saudar. Luz de Deus que é o negrino, vinde nos iluminar. Luz de Deus que é o negrino, vinde nos iluminar. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Amados irmãos e irmãs, bom dia.
Bom dia a você que nos assiste pela TV Jornal da Cidade e pelas redes sociais. Bom dia a todos que aqui se encontram para esta santa celebração. Como já foi dito, hoje celebramos Pentecostes, dia do nascimento da Igreja, dia em que a comunidade é revestida pela força do Espírito Santo para ser testemunha do Senhor ressuscitado. É Ele que nos faz vencer os medos, superar as covardias e fracassos, readquirir a audácia profética e testemunhar o amor e sonhar com um mundo novo. Tenhamos consciência da presença do Espírito Santo em nós e nesta primazia e estejamos atentos aos seus apelos e às suas indicações. Irmãs e irmãos, façamos o nosso exame de consciência pelos pecados que temos responsabilidade como igreja, confessando os nossos pecados. Confesso a Deus Pai Todo-Poderoso e a vós, irmãos, que pequei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, e peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que roguei por mim, a Deus nosso Senhor. Passemos agora ao nosso hino de perdão. Eu quero ser fiel, Senhor, fiel até o fim. Eu quero ser fiel, Senhor, como és fiel a mim. Eu quero ser fiel, Senhor, fazer sua vontade. Não quero mais fingir, mas quero te servir com mais fidelidade. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar, Senhor, quando eu contribuir, fiel no meu andar, Senhor, fiel no meu sentir, aonde eu estiver, e em tudo que eu fizer, serei fiel a ti. Fiel no meu pensar, Senhor, fiel no meu agir, fiel no meu falar, Senhor, fiel no meu ouvir, fiel no meu olhar,
Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Que Deus Todo-Poderoso seja misericordioso para convosco, perdoe os nossos pecados e nos conduz à vida eterna. Amém. Passemos agora ao nosso hino de louvor. Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Deus Jesus Cristo, Filho unigênito, Cordeiro de Deus e Filho de Deus Pai, Cordeiro de Deus e Filho de Deus Pai. Vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós, piedade de nós, piedade de nós. Somente vós sois santo, só vós sois o Senhor, só vós sois o Altíssimo, Jesus Cristo, Jesus Cristo, Jesus Cristo. Que com o Espírito Santo viveis e reinais na glória de Deus Pai. Que com o Espírito Santo viveis e reinais na glória de Deus Pai. Glória ao nosso Deus, glória ao nosso Deus, e paz na terra aos homens por Ele amados. Paz na terra aos homens por Ele amados. Amém, 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 amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Oremos. Ó Deus, que no dia de Pentecostes ensinaste os fiéis derramando em seus corações a luz do teu Espírito. Concede-nos, por meio do mesmo Espírito, um juízo acertado em todas as coisas e perene regozijo em seu fortalecimento, pelos méritos de Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Subitamente fez-se ouvir, vindo do céu,
um rumor semelhante a forte rajada de vento, que encheu toda a casa onde se encontravam. É assim que Lucas nos relata a vinda do Espírito Santo sobre Nossa Senhora e os apóstolos, reunidos em oração no cenáculo em Jerusalém. Tendo, pois, recebido o Espírito Santo, no qual clamamos: Pai, ouçamos com afeto filial a nossa liturgia de hoje. Leitura do Atos, capítulo 2, versículos 1 a 11. Quando chegou o dia de Pentecostes, os discípulos estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um barulho como se fosse uma forte ventania que encheu a casa onde se encontravam. Então apareceram línguas de fogo que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em línguas, conforme o Espírito os inspirava. Moravam em Jerusalém judeus devotos de todas as nações do mundo. Quando ouviram o barulho, juntou-se a multidão e todos ficaram confusos, pois cada um ouvia os discípulos falar em sua própria língua. Cheios de espanto e admiração, diziam: Esses homens estão falando, não são todos galileus? Como é que nós os escutamos na nossa própria língua? Nós que somos partos, medos e lamitas, habitantes da Mesopotâmia, da Judéia e da Capadócia, do Ponto e da Ásia, da Frígia e da Pafília, do Egito e da parte da Líbia, próximo ao Cirene, também romanos aqui residem, judeus e prosélitos, cretenses e árabes. Todos nós os escutamos anunciarem as maravilhas de Deus na nossa própria língua. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor. E da terra toda a face renovai. E da terra toda a face renovai. Bendize, ó minha alma, ao Senhor. Ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras. Encheu-se a terra com as vossas criaturas. Enviai o vosso Espírito, Senhor. Enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda a face renovai, e da terra toda a face renovai. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 3, 7, 12 e 13. Irmãos, ninguém pode dizer Jesus é o Senhor, a não ser no Espírito Santo. Há diversidade de dons, mas um mesmo é o Espírito. Há diversidade de ministérios, mas um mesmo é o Senhor. Há diferentes atividades, mas um mesmo Deus que realiza todas as coisas em todos. A cada um é dada a manifestação do Espírito em vista do bem em comum. Como um corpo é um, embora tenha muitos membros, e como todos os membros do corpo, embora sejam muitos, formam um só corpo, assim também acontece com Cristo. De fato, todos nós, judeus ou gregos, escravos ou livres, fomos batizados num único Espírito, para formarmos um único corpo,
e todos nós bebemos de um único Espírito. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Espírito de Deus, enviai dos céus um raio de luz, um raio de luz. Vinde, Pai dos pobres, dai aos corações vossos 7 dons, vossos 7 dons. Consolo que acalma, hóspede da alma, Doce alívio vinde, doce alívio vinde, no labor descanso, na aflição remanso, no calor aragem, no calor aragem. Ao sujo lavai, ao seco regai, curai o doente, curai o doente, dobrai o que é duro, guiai no escuro, o frio aquecei, o frio aquecei. enchei luz bendita, chama que crepita. O íntimo de nós, o íntimo de nós, sem a luz que acode, nada o homem pode, nenhum bem há nele, nenhum bem há nele. Dai a vossa igreja, que espera e deseja vossos 7 dons, vossos 7 dons. Dai em prêmio ao forte uma santa morte, alegria eterna, alegria eterna. Amém. Amém. Aclamação ao Evangelho. Aleluia, 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 aleluia. Vinde, Espírito Divino, e enchei com vossos dons os corações dos fiéis, e acendei neles o amor como um fogo abrasador. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo João, capítulo 20, do versículo 19 ao 23. Glória a vós, Senhor. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio. Disse-lhes: paz seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhes as suas mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoardes os pecados, lhes serão
perdoados, e aqueles a quem os retiverdes, lhes serão retidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e amadas irmãs, hoje recordamos o dia em que a comunidade é revestida pelo Espírito Santo para ser testemunha do Senhor ressuscitado. Em Pentecostes, o mistério pascal é celebrado como um todo: morte, ressurreição, ascensão e o envio do Espírito. A leitura do Atos dos Apóstolos narra a manifestação do Espírito Santo na comunidade reunida para celebrar a festa de Pentecostes. Esta festa antiga constituía-se na ação de graças para a colheita do trigo. Podemos ver isso em Êxodo, capítulo 23, 14 a 16, 34 a 22. Mais tarde foi relacionada ao evento libertador do Êxodo, para celebrar a aliança, o dom da lei do sinal. As imagens do vento e do fogo evocam a revelação de Deus no Sinai, a aliança firmada em sua palavra, Êxodo 19, 16, 18, Deuteronômio 4, 36. O vento e o fogo caracterizam a ação do Espírito Santo, que conduz os discípulos à escuta atenta da palavra e ao compromisso missionário. Os discípulos, conduzidos pelo Espírito Santo, proclamam a boa nova de Cristo, que une os povos no lei do amor. Todos ouvem o anúncio das maravilhas da salvação, manifestadas na vida, morte e ressurreição de Cristo, em sua língua, em sua cultura. O testemunho do Evangelho abre caminhos e congrega os povos na comunhão fraterna, reconstituindo a unidade perdida desde Babel. Gênesis 11. Paulo, na carta aos Coríntios, ressalta que o Espírito de Deus aquece a unidade da fé em Cristo, na diversidade dos ministérios a serviço do reino. E ninguém, por si mesmo, é capaz de dizer: Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. O mesmo Espírito que conduz a adesão da fé no ressuscitado une também na diversidade de dons, de mistérios e de atividades. O dom do Espírito se manifesta em cada pessoa em visão do bem comum, para a edificação da comunidade. O Espírito Santo faz superar as barreiras para formarmos um só corpo, na unidade da fé e do amor fraterno. Não importa ser judeu ou grego, escravo ou livre, pois em Cristo fomos batizados num único Espírito para formarmos um único corpo. 12:13. No Evangelho, João acentua que o Espírito Santo é dom da Páscoa de Jesus. A exaltação de Cristo na cruz e na glória é a fonte do Espírito que jorra do seu lado aberto da doação total de sua vida por amor. O ressuscitado se manifesta na comunidade reunida no primeiro dia da semana para celebrar o memorial da sua Páscoa. A sua presença comunica a verdadeira paz que o mundo não pode oferecer. A paz do ressuscitado liberta do medo e fortalece a fé dos discípulos diante das adversidades e das perseguições por causa da sua mensagem. Como enviado do Pai, Jesus confirma aos discípulos na missão e se manifesta a força do seu Espírito que impulsiona os discípulos a abrir as portas para anunciar a paz e alegria de sua ressurreição. Soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo.
O sopro do Espírito remete a Gênesis 2:7, quando Deus soprou e fez renascer o ser humano. Os discípulos devem permanecer sempre em comunhão com Jesus para receber o sopro da vida, do amor, da verdade, a fim de exercer a missão com eficácia. Os discípulos, com a força do Espírito do ressuscitado, são transformados e enviados para construir um mundo novo de paz e de fraternidade. O dom do Espírito de Jesus capacita os discípulos a libertar o mundo das forças opressoras do pecado. A quem perdoardes os pecados, eles lhes serão perdoados. Em comunhão com Jesus, os discípulos tornam-se instrumentos de reconciliação e de paz, portadores da sua misericórdia e perdão que renovam o mundo. O Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, é a memória viva da igreja. Ele nos recorda tudo o que Jesus disse, nos fazendo entender sempre mais plenamente o sentido das suas palavras. Ele nos faz falar com Deus na oração e no ato de fé. O Espírito nos faz falar com o próximo no diálogo fraterno. Pelo diálogo reconhecemos os outros como os irmãos e irmãs e agimos com amizade, ternura, brandura, compreendendo as angústias e as esperanças, as tristezas e as alegrias presentes nas pessoas e na história. É isso que a Igreja Vétero-Católica Missionária vem fazendo ao longo dos anos, em prol dos seus fiéis e do próprio clero. O Espírito Santo nos faz falar também na profecia, fazendo-nos canais humildes e dóceis da palavra de Deus. Esse mesmo Espírito nos fez igreja, vétero-católicos e missionários, a serviço do amor ao próximo e a dedicação aos nossos semelhantes. Cheios do Espírito de amor, podemos ser sinais e instrumentos de Deus que ama e serve e dá a vida. Essa prelazia procura, nesse dia de Pentecostes, vivenciar essa solenidade, porque somente o Espírito Santo nos ensina o caminho pelas palavras de Jesus. Ele é a alma da igreja, discípula missionária, que com fidelidade, obediência e respeito a servimos com amor e dedicação. Amém? Amém. Fiquemos em pé e proclamemos a fé, uma vez dada aos santos. Cremos em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Cremos em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai desde toda a eternidade, Deus de Deus, luz da luz, Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas. Por nós e para a nossa salvação, desceu dos céus, encarnou por obra do Espírito Santo no seio da Virgem Maria e fez-se verdadeiro homem. Por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, sofreu a morte e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras. Subiu aos céus e está sentado à direita do Pai. E de novo há de vir em glória para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Cremos no Espírito Santo, Senhor e fonte da vida, que procede do Pai e do Filho, e com o Pai o Filho é adorado e glorificado, ele quem falou pelos profetas. E cremos na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professamos um só batismo para a remissão dos pecados, e esperamos a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Irmãos, Deus que pelo ministério, ou o mistério da festa de hoje, santifica a igreja inteira em todos os povos e em todas as nações, aquele que derrama por toda a extensão do mundo os dons do Espírito Santo, realiza agora e sempre no coração dos fiéis as maravilhas que nos deixou desde o início da pregação do Evangelho. Portanto, entendemos que o Espírito Santo invadiu o mundo
e continua presente hoje para que a renovação do mundo seja uma eterna realidade. A cada prece repetiremos: Vinde Espírito Santo. Vamos dizer? Vinde Espírito Santo. Para que a Igreja se deixe encher da força do Espírito e com ela transforme o mundo em que vivemos. Mediante a efusão deste Espírito, sejamos sempre mais plenificados sua fé à Igreja, com o nosso arcebispo, bispos, padres, frades, diáconos e seminaristas com seus dons, os congregue na unidade. Roguemos ao Senhor. Vinde Espírito Santo. Para que os religiosos e leigos, cheios do Espírito Santo, busquem viver seus carismas na Igreja e no mundo, servindo o reino junto ao povo de Deus, para que vivam sempre animados pelo fogo do Espírito. Roguemos ao Senhor. Vinde Espírito Santo. Pelos governantes, para que, pela ação do Espírito Santo, governem com justiça e paz e que nenhum povo ou cultura se sinta estranho na Igreja de Deus, mas, na diversidade, todos participem do diálogo fraterno. Roguemos ao Senhor. Vinde Espírito Santo. Para que o Espírito Santo dê força aos desanimados, aos que vivem sem esperança dê coragem, e aos tristes dê alegria, aos pobres, os doentes, os abandonados, os migrantes, os presos e os perseguidos sejam fortalecidos na esperança. Roguemos ao Senhor. Vinde Espírito Santo. Para que o coração dos jovens se encha de força na luta contra os vícios e, pela ação do Espírito Santo, sejam criadores de uma nova sociedade e que possas despertar neles a vocação religiosa para o serviço às suas comunidades. Por todos os que têm sido crismados, para que sejam fiéis ao dom do Espírito Santo e assumam responsavelmente a sua fé. Vinde Espírito Santo. Para que o Espírito do Senhor suscite muitas vocações sacerdotais e religiosas à Igreja Veterocatólica Missionária, para o bem espiritual e pastoral de todo o povo de Deus. Roguemos ao Senhor. Vinde Espírito Santo. Ouvi, Senhor, as nossas orações, para que o vosso Espírito fortaleça os corações dos vossos fiéis e o mundo se liberte de todo medo e perturbação. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e vive convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. Com amor e alegria, ofertemos a Deus nossas vidas e nossos corações, junto com as nossas famílias, para o serviço à comunidade, enquanto entoemos o hino do ofertório. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder, confirmai este poder que por nós manifestastes. Contemplamos, ó Senhor, vosso cortejo que desfila. É a entrada do meu Deus, do meu reino santuário. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder, confirmai este poder que por nós manifestastes. Os cantores vão à frente, vão atrás os tocadores, e no meio vão as jovens a tocar seus tamborins. Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder, confirmai este poder que por nós manifestastes. Reinos da terra, celebrai o nosso Deus, cantai-lhe salmos. Eis que eleva e faz ouvir a sua voz poderosa.
Suscitai, ó Senhor Deus, suscitai vosso poder. Confirmai este poder que por nós manifestastes. Em seu templo ele é terrível e a seu povo dá poder. Bendito seja o Senhor Deus agora e sempre. Amém, amém. Orai, irmãos, para que o meu e o vosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Receba, Senhor, por tuas mãos este sacrifício, para a glória do seu nome, para o nosso bem e de toda a Santa Igreja. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. Assim o temos para o Senhor. Damos graças ao Senhor nosso Deus. É digno e justo. É verdadeiramente digno, justo, razoável e salutar dar-vos graças em todo tempo e lugar. Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo nosso Senhor, que subindo ao céu, onde está sentado à vossa direita, derrama hoje sobre os filhos da adoção o Espírito Santo que havia prometido. Por isso, o mundo inteiro, transbordando de alegria, exulta de contentamento por toda a terra, enquanto as forças celestes e as potências angélicas cantam sem cessar um hino à vossa glória. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor. Hosana nas alturas. Na verdade, vós sois santo e fonte de toda a santidade. Ouve-nos, Pai Celestial, mediante Jesus Cristo, vosso Filho, nosso Senhor. Aceita através dele o nosso sacrifício de louvor e concede que, pelo poder do teu Espírito Santo, estes dons de pão e vinho sejam para nós o seu corpo e o seu sangue. Santificai os dons que vos apresentamos. Jesus, na mesma noite em que foi traído, tomou o pão, deu-te graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai, isto é o meu corpo, que é dado por vós. Comei. Façam isto em minha memória. Do mesmo modo, ao fim da ceia, Jesus tomou o cálice em suas mãos, deu-te graças novamente e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai e bebei todos. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, derramado por vós e por muitos para a remissão dos pecados. Fazei isto sempre que o beberdes, em memória de mim. Eis o mistério da fé. Toda vez que se come deste pão, toda vez que se bebe deste vinho, se recorda a paixão de Jesus Cristo, que se fica esperando a sua volta. Portanto, Senhor e Pai Celestial, recordando a sua morte de uma vez para sempre, sob a cruz, a sua ressurreição dos mortos e a sua ascensão aos céus, e esperando a vinda do seu reino, celebramos com este pão e este cálice
o memorial de Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Aceita, Senhor, através dele, nosso sumo sacerdote, este nosso sacrifício de louvor e ação de graças. Ao comermos e bebermos estes dons sagrados na presença da tua majestade divina, enche-nos da tua bênção e da tua graça celestial, e renovados pelo seu Espírito, alimenta-nos com o corpo e o sangue de teu Filho, para crescermos até a sua estatura e nos tornarmos um templo vivo da tua glória. Olha, Senhor, para a tua igreja dispersa por todo o mundo. Faz-nos crescer em amor, todos unidos ao nosso arcebispo José Fernando, ao bispo diocesano Nildemar e todo o clero. Conservai a vossa igreja sempre unida. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, na unidade do Espírito Santo, te sejam dadas, Deus Pai onipotente, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém, 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 amém. E agora, como nosso Senhor Jesus Cristo, Salvador, nos ensinou, nós ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai, e dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado e protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olhei os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz e a unidade. Vós que sois Deus, com o Pai e o Espírito Santo. Amém. A paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. O amor de Cristo nos uniu. Esta união do corpo e do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo seja para nós o penhor da vida eterna. Amém. Amém. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, dai-nos a paz. Eis Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha morada, mas dizei uma só palavra e serei salvo. O corpo e o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos guarde para a vida eterna. Amém. Você que está em casa, você que nos assiste pelas redes sociais, pela TV Jornal da Cidade, faça a sua comunhão espiritualmente. Majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolvais como num manto. Espírito de Deus, fará surgir
a terra com as vossas criaturas, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. O Espírito de Deus fará surgir um povo renovado. O Espírito de Deus fará surgir um povo renovado. O Espírito de Deus fará surgir um povo renovado. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. O Espírito de Deus fará surgir um povo renovado. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. De majestade e esplendor vos revestis, e de luz vos envolveis como num manto. O Espírito de Deus fará surgir um povo renovado. Quão numerosas, ó Senhor, são vossas obras, e que sabedoria em todas elas. Encheu-se a terra com as vossas criaturas, ó meu Deus e meu Senhor, como sois grande. O Espírito de Deus fará surgir um povo renovado, um povo renovado. Oremos. Infundi, Senhor, em nós o espírito de vossa caridade, a fim de que todos os que saciastes com os sacramentos pascais, por vossa graça, vivam unidos em perfeita união. Ó Pai Celestial, que enriqueceis a vossa Igreja Vétero-Católica Missionária no mundo com os bens do céu, conservai a graça que lhe destes, para que cresçam os dons do Espírito Santo em todos nós, vossos servos. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que convosco vive e reina em unidade com o Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. Meus queridos irmãos e amadas irmãs em Cristo Jesus, a solenidade de Pentecoste é um fato marcante para toda a Igreja, para os povos que nela tem início a ação evangelizadora para que todas as nações e línguas tenham acesso ao Evangelho e à salvação mediante o poder do Espírito Santo de Deus. Recordar esse processo de unificação dos povos a partir de Pentecostes é lembrar da Sagrada Família a qual pertencemos. As pessoas muitas vezes reduzidas a indivíduos em competição ou em conflito entre si, alcançadas por este Espírito unificador, abrem-se à experiência da comunhão, da Eucaristia, que pode empenhá-las a ponto de fazer delas um novo ser, um novo sujeito, uma nova pessoa para o nascimento da Igreja. Este é o efeito da obra de Deus. A unidade por si, a unidade é o sinal de reconhecimento, o cartão de visita da Igreja no curso da sua história universal. Desde o dia de Pentecoste, ela toda fala as línguas, serve todas as nações e todos os povos. A Igreja Universal precede as igrejas particulares, as quais deve se conformar sempre com ela, segundo o critério também da unidade.
A igreja nunca permanece prisioneira dos confins políticos, raciais ou culturais. Não se pode confundir com os estados, nem sequer com as federações de estados, porque a sua unidade é do outro tipo e aspira a atravessar todas as fronteiras humanas para levar a todas a mesma mensagem de Deus aos seus fiéis. Temos necessidade do Espírito Santo. Vivemos a época do Espírito Santo, nosso Consolador e Advogado. Quem já teve o prazer de receber o Espírito Santo para alívio e conforto do corpo e da alma na igreja, sente-se como se estivesse sendo nascido e renovado naquele momento. É uma paz tão boa. A presença do Espírito Santo de Deus em nós é algo divino e consolador, que sentimos como uma pluma, tanta serenidade. O Espírito Santo é a unção de Deus em nós. Não permitais que a justiça seja lesada por nós, pecadores. Que a ignorância nos desvie do caminho, nem as simpatias humanas nos tornem parciais, para que sejamos um em vós e nunca nos separemos da verdade. Hoje, no dia de Pentecostes, fecha-se o tempo da Páscoa e o círio será apagado. Irmãos e irmãs, na noite da vigília pascual, aclamados Cristo nessa luz e acendermos o círio pascual, a luz do Cristo nos acompanhou nesses 50 dias de tempo pascal. Hoje, dia de Pentecostes, ao concluir o tempo da Páscoa e esta santa celebração, o círio será apagado. Este sinal nos é tirado para que, educados na escola pascal do Mestre ressuscitado, nos tornemos a luz de Cristo, que se irradia como uma coluna luminosa que passa no mundo para iluminar os irmãos e irmãs e guiá-los no êxito definitivo rumo ao céu. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Suave aurora veio anunciando que nova era foi inaugurada. Nós somos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. No coração de todos nós renasce a esperança de um novo tempo, nós fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Dignai-vos, ó Cristo, acender nossas lâmpadas da fé, que em vosso tempo elas refujam, constantemente alimentadas por vós, que sois a luz eterna. Sejam iluminados os ângulos escuros do nosso espírito e sejam expulsas para longe de nós as trevas do mundo, vós que viveis e reinais para sempre. Eu navegarei no oceano do Espírito e me alegrarei no Deus de meu amor.
navegarei no oceano do Espírito e me alegrarei no Deus de meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Eu adorarei ao Deus de minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Eu adorarei ao Deus de minha vida, que me compreendeu sem nenhuma explicação. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Meus irmãos e irmãs, elevemos agora o nosso pensamento a Maria, nossa Mãe Dolorosa. Ela estava lá com os apóstolos quando o Espírito Santo veio. Foi a protagonista da primeira comunidade de admirável experiência do Pentecostes. E oremos a ela, para que obtenha para a Igreja Vétero-Católica Missionária e esta prelazia um espírito missionário fervoroso em todos os fiéis, nossos seguidores e todo o clero da IVCM. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Deus, o Pai das luzes, que hoje iluminou os corações dos discípulos, derramando sobre eles o Espírito Santo, vos conceda a alegria da sua bênção e a plenitude dos dons do mesmo Espírito. Amém. Aquele fogo descido de modo admirável sobre os discípulos. Purifique os vossos corações de todo mal e vos transfigure em luz. Aquele que na proclamação de uma fé reuniu todas as línguas, vos faça perseverar na mesma fé, passando da esperança à realidade. Amém. As bênçãos de Deus Pai Onipotente, Pai, Filho e Espírito Santo estejam convosco e conosco, permaneçam para sempre. Ide na paz. No poder do Espírito Santo, vamos em paz e que o Senhor nos acompanhe. Não há medo, incerteza ou cansaço, quando o Espírito Santo nos vem. Quem temia redobra seu passo, quem calava proclama, porém. Somos povo de Deus caminheiro, testemunhas do reino que vem.
desejar a todos um bom domingo, um excelente dia de Pentecostes, que o Espírito Santo invada o seu lar, sua casa, faça morada do seu coração. Uma ótima semana, muitas bênçãos de Deus. Lembrando que às sextas-feiras nós estamos tendo a nossa novena de Nossa Senhora das Dores com o Padre Luciano José, sempre às 18 horas. E no próximo domingo, às 10h30 da manhã, nós voltaremos a celebrar a Santa Missa em seu lar. A todos, muita paz e bem. Do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Guerreiros que estão humilhados, doaste aos pequenos, aos pobres, que são do teu povo escolhido. Senhor, nossas forças renove, em dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito Santo, unindo teu povo a caminho. Buscar a verdade e a justiça, nas trevas brilhar como a luz, que são do teu povo escolhido. Senhor, nossos passos conduz, dar-nos teu filho, Senhor, sustento no pão e no vinho, e a força do Espírito